nosso tema de hoje aqui nesse diálogo no espaço democrático é a pandemia e a economia da saúde. E o nosso convidado é o Dr. André Médici. André Médici é graduado em administração na Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em economia pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em história econômica na Universidade de São Paulo, a USP. André Médici foi economista sênior por 24 anos do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do Banco Mundial em Washington, onde ele vive desde 1996. E é de lá que hoje ele participa conosco desse diálogo no espaço democrático. Doutor André Médici, bem-vindo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Sérgio. Antes de tudo, queria dar saudações aos ouvintes, agradecer ao Espaço Democrático, especialmente a você, aos amigos Januário Montoni, Antônio Batista, que eu conheço já há muito tempo, pela oportunidade e por poder participar dessa discussão sobre os aspectos da economia da saúde graças ao Covid. Obrigado. Vou falar um pouquinho dos nossos participantes de hoje, então. O Antônio Batista, médico formado pela Escola Paulista de Medicina e sanitarista pela Universidade de São Paulo, também com mestrado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Batista, obrigado, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rondino. É uma honra participar desse encontro aqui com o André, que eu conheço e admiro de longa data aí na sua especialização em economia da saúde e do qual eu já usufruí muito dos ensinamentos do André. E Januário Montoni, nosso ex-presidente da Agência Nacional de Saúde, a ANS, consultor em saúde e secretário municipal da saúde, ex-secretário municipal da saúde em São Paulo. Januário, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, Rondina. É um prazer estar aqui dividindo com o Batista a tarefa de explorar um pouco o nosso amigo André Médici e a experiência enorme que ele tem e essa visão global que ele tem na área da saúde e das questões econômicas. É um prazer. Maravilha. Doutor André, essa pandemia tem uma trajetória de turbulências pelo mundo todo, começando pela Ásia, especificamente Wuhan, na China, depois foi para a Europa, atingindo mais ferozmente a Itália e a Espanha, depois atravessou o Atlântico, atingiu em cheio os Estados Unidos e finalmente chegou à América Latina, onde ainda nós estamos sentindo os seus efeitos de maneira muito forte. Lembrando aqui o título de um artigo recente seu, eu pergunto o seguinte: como e quando a economia irá superar a crise pandêmica? Bom, obrigado pela pergunta, Rondino. Olha, primeiramente, eu acho que é importante destacar o caráter particular da crise econômica dessa pandemia, trazido por essa pandemia. Quando a gente observa a crise mundial de 2008, ela foi basicamente uma crise financeira e que afetou a liquidez dos bancos e o sistema de crédito. Então, ela tinha um aspecto totalmente diferente dessa crise que nós estamos vivendo agora. A retomada, no caso da crise de 2008, ela dependeu de medidas de caráter monetário e financeiro, para poder recuperar a liquidez, a confiança dos mercados e assim por diante. Essa atual crise pandêmica, ela é provocada por uma pandemia, por isso que a gente está falando em crise pandêmica, E o estado de confiança na economia só vai voltar quando o risco pandêmico for reduzido. Portanto, não há nenhuma contradição, eu sempre estou dizendo isso, entre saúde e economia. Na verdade, a economia somente vai melhorar quando a saúde estiver em ordem, isto é, quando o estado de confiança se recupera na medida que o risco pandêmico vai se reduzir. Mas, como você mencionou, Sérgio, o epicentro da pandemia tem se deslocado e afetado vários continentes. Atualmente, a América Latina é a bola da vez. Isso é o epicentro da pandemia. No dia 1º de julho desse ano, só para a gente ter uma ideia, 30% dos casos novos de Covid-19 se concentravam na América Latina. Isso comparado com 29% nos Estados Unidos e Canadá juntos, 14% na Ásia e na Oceania, 11% na Europa, incluindo a Europa do Leste, 10% no Oriente Médio e 6% na África. Então, a gente vê que nós estamos carregando agora o maior peso da pandemia como continente latino-americano. Portanto, voltando à sua pergunta, quando a economia irá superar a crise pandêmica, essa questão que você está colocando, a crise provocada pela pandemia, eu acho que ela só pode ser revertida quando a pandemia for controlada.
E quanto mais rápido se implementa o controle da pandemia, mais rápido ocorrerá uma recuperação das economias que estão sendo afetadas pela pandemia. Ou seja, os gastos antecipados para o controle pandêmico certamente levam a maiores taxas de retorno pela recuperação mais rápida do crescimento econômico, minimizando os efeitos da crise pandêmica nas futuras taxas de crescimento da economia. Quando se observa que a transmissão da pandemia se reduz, né, portanto, a níveis de risco baixo, se pode implementar algumas fases progressivas de abertura da economia com claros indicadores de que as melhorias sucessivas estão ocorrendo, antes de passar para um nível de abertura mais amplo, né? Em geral, a gente classifica essas fases de abertura em faixas que vão de 1, né, que quando você tem muitas medidas de contenção, né, a 5, quando você tem poucas ou quase nenhuma medida de contenção. E isso é feito de acordo com alguns indicadores que são feitos para controlar cada uma dessas fases de abertura, né? Os indicadores que estão sendo utilizados internacionalmente são, primeiro, as taxas de infecção, né? Elas devem sempre ser menores de 1 para iniciar um processo de reabertura, qualquer que seja ele. A capacidade do sistema de saúde de absorver os atuais casos de agravamento e eventuais casos de reinsurgência pandêmica, né? Ou seja, isso, o nível de utilização dos serviços hospitalares, como leitos de UTI, suficiência de insumos estratégicos, equipamentos médicos, insumos para higiene, proteção pessoal, enfim, todas essas coisas, né? O terceiro indicador seria a suficiência e capacidade de testagem do sistema de saúde para detectar e isolar novos casos e fazer o tracing, né, o tracking back que são positivos. E o quarto é a capacidade robusta para contactar e rastrear os contatos relacionados a pessoas positivas detectadas, para que se possa testar e isolar se necessário, né? Mas sempre é bom destacar também que cada fase de reabertura da economia deve listar os setores de atividade que vão voltar, né, para a atividade econômica, uma vez que se determinem quais são os procedimentos de cada setor para poder voltar para isso, né? Então, isso daí está associado basicamente a medidas de proteção do setor, redução do risco de contaminação associado aos processos de trabalho de cada setor e também a fiscalização do funcionamento desses setores, bem como da existência de penalidades no caso de transgressão, né, que também isso é uma questão fundamental. Eu pararia por aí nessa questão. Perfeito. Januário, você quer começar? Eu queria explorar essa tua visão mais global na questão do acesso ao serviço de saúde. Como você colocou, a pandemia é global, né? Por isso é uma pandemia. E cada país, em cada momento, enfrentou a pandemia tendo que reforçar o seu sistema de saúde. Evidente que nenhum país consegue ter um sistema capaz de dar conta de imediato a um excesso, né, como gerado por uma pandemia, porque você tem um sistema de alerta na vigilância que depois te dá a possibilidade de fazer o seu reforço. No caso do Brasil, ficou evidente que a desigualdade de acesso gerou desigualdade de desfecho. Os números evidenciam que o número de óbitos na rede que atende o setor privado foi bem menor do que o número de óbitos, estou falando de pessoal internado em UTI, do que o número de óbitos de pessoas internadas na rede pública em geral. E nós temos notícias pelo mundo também de dificuldades, por exemplo, nos Estados Unidos, das pessoas adquirirem teste e tem a discussão da futura vacina. No Brasil, nós temos um Programa Nacional de Imunização, que é exemplo no mundo, e distribui a vacina gratuitamente, mas isso não é um padrão universal. Enfim, parece, né, aparentemente, os países que tendem à universalidade da saúde, como o Brasil que tem um SUS, a Inglaterra e outros, reagiram melhor ao processo e têm um número de óbitos proporcionalmente menor. Se isso é verdade, você acha que um legado da pandemia pode ser uma discussão, uma ampliação da discussão da universalização? Nos Estados Unidos, onde você vive, Obamacare tem mais chance de vida agora do que antes? Olha, Januário, é uma questão complexa que você colocou, porque os dados não estão demonstrando necessariamente isso, né?
Mas eu queria antes fazer uma discussão a respeito dessa questão do acesso universal, né? Eu diria que o acesso universal da saúde, hoje em dia, ele é um grande consenso mundial, né? Cerca de 197 países de todo o mundo, em 2015, você sabe disso, né, subscreveram um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, onde um desses objetivos de desenvolvimento sustentável foi a adoção da cobertura universal de saúde. Então, praticamente todos os países se comprometeram a ter uma cobertura universal de saúde até 2030. Então, isso daí está colocado, né? Então, dado que essa questão da universalização de cobertura começou a ser uma demanda global, né, muitas pessoas, né, e isso é uma discussão que é interessante, quando a gente vê, a gente pensava antigamente que a questão da cobertura universal da saúde era uma bandeira da esquerda, quer dizer, hoje em dia ela deixa de ser, né? Então, a gente vê no Brasil, por exemplo, muitas pessoas que são mais radicais, né, da saúde passam a dizer que a questão não é mais a cobertura universal. Eles dizem que a questão da cobertura universal passa a ser uma proposta neoliberal, né, defendida pela OMS e pela ONU. Mas o que passa a ser importante para eles é a ideia de sistema único público. Então, eles querem um sistema único público conduzido pelo Estado, coisa toda. E isso, basicamente, é uma visão coerente com aquilo que eles pensavam de quais são os sistemas ideais, que é como o sistema de Cuba, o sistema da Venezuela e assim por diante, né? Mas, na verdade, existem várias maneiras, e você sabe disso que eu, né, de se alcançar a cobertura universal de saúde. A maioria dos países tem sistemas, o que a gente poderia chamar, eu classifico dessa forma, de pluralistas mistos, né, que combinam algum tipo de proteção para pobres indigentes, né, em geral financiada pelo Estado, com a proteção via Seguridade Social Pública ou seguro privado para os demais segmentos da população. Então, nesse caso, existem muitos países, também, por outro lado, se a gente vê os países mais pobres, onde boa parte do financiamento da saúde ele vem de gastos diretos das famílias. E esses são os piores sistemas que existem, porque a gente sabe que o gasto direto das famílias, em épocas de crise, tende a aumentar, né, o número de pessoas que ficam à mercê desses recursos, né? E justamente no momento onde os recursos públicos escasseiam. Por isso, um dos objetivos dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é defender a cobertura universal e criar uma proteção financeira para eliminar o gasto das famílias, porque essa é a pior coisa que existe. Então, basicamente, são esses os dois objetivos que, dentro dessa concepção, né, tem sido colocado como um dos grandes temas. Agora, a questão de fundo relacionada à sua pergunta, João Mário, não é saber se os países têm ou não acesso universal, mas sim como se dá o acesso universal, né? E relacionar isso com a resposta pandêmica. Pelo menos é um pouco assim que eu entendi o que você colocou no início. As evidências parecem demonstrar que os países que têm um sistema universal preponderantemente público ou financiado por seguro público não deram respostas tão boas assim. Eu utilizei como um indicador, estava vendo os dados aqui que eu tinha visto hoje de manhã, para o dia 15 de julho, que é hoje, né? E você tem o seguinte, né? Os países que têm a maior taxa, eu estou utilizando como indicador, né? A taxa de mortalidade por Covid-19 por milhão de habitantes, né? Que eu acho que é um indicador que ele mescla as duas coisas. O fato de você não ter tido uma proteção prévia, uma prevenção, e o fato de você não ter um sistema de saúde que está dando resposta. Então, nesse particular, onde tem as maiores taxas de mortalidade por Covid-19 por milhão de habitantes, são, em primeiro lugar, a Bélgica, que é um seguro público universal financiado por empresas e indivíduos com subsídio público. O segundo é o Reino Unido, né, que tem um sistema público universal financiado por impostos, como o caso do Brasil. Então, vamos ver, no caso específico da Bélgica, essa taxa está em torno de 900 e poucos, tá, por 1 milhão de habitantes. No caso do Reino Unido, está 857 por milhão de habitantes, né? Desculpe, 676. No caso da Bélgica, é 856, no caso do Reino Unido, 676. Depois vem a Espanha, que é um sistema público universal financiado por impostos, como o Brasil, onde você tem 608. Depois vem a Itália, que é um sistema público universal financiado por impostos, como o Brasil, que está em 578. Depois vem a Suécia, que também é um sistema público universal financiado por impostos, como o Brasil. E
Depois vem a França, 544,5 com seguro público universal financiado também majoritariamente por impostos, né? Então, a gente vê que, basicamente, nos sistemas que são públicos, universais, inclusive naqueles que são públicos financiados por impostos, como é o caso do Brasil, eles tiveram as maiores taxas de mortalidade por Covid por milhão de habitantes. Depois, em sétimo lugar nessa lista, vem os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não teve um caminho do sistema universal, porque você sabe, você até mencionou, né? O Obama queria fazer isso, mas, de alguma forma, o governo Trump truncou o sistema, ele disse que não. Então, se agora tem um bocado de gente que não tem acesso, aumentou muitas pessoas que têm seguro nos Estados Unidos por causa disso, mas, mesmo assim, ele ficou em sétimo lugar, quer dizer, ele tem 416 mortes por milhão. O que impressiona nesse momento, no caso dos Estados Unidos, são várias coisas, mas principalmente a irracionalidade da resposta do governo central e dos governos estaduais, que estão abrindo a economia sem critérios, aqueles critérios todos que eu coloquei na resposta à questão que o Sérgio colocou, né? Na verdade, os Estados Unidos não estão cumprindo muito bem. Esses indicadores estão lá, mas como os sistemas são autonomamente definidos pelos estados, você não tem nenhuma capacidade de coerção do governo federal sobre isso, cada estado acaba fazendo o que quer, não usa um critério específico de abertura. Mas, em compensação, você tem o caso de Nova York, que conseguiu sair da crise pandêmica e hoje tem uma situação relativamente controlada, né? Em nenhum momento ele deixou de atender pacientes graves pela falta de leito, de UTI ou efetivamente de equipamento, né? O Brasil, aí aqui é uma coisa interessante, ele está em nono lugar nessa faixa de mortalidade por Covid por milhão de habitantes. Ele está com 353,9 no dia 15 de julho. E essa taxa está crescendo pelo mesmo motivo dos Estados Unidos, de alguma forma, pelo fato de ser um sistema federativo onde os estados têm a determinação, mas acrescido de outros fatores, no caso do Brasil, que nem sempre os Estados Unidos têm, que é a ineficiência da rede dos hospitais, a falta de testes, a falta dos tracking systems dos casos positivos, a falta de equipamentos básicos, a falta de equipamentos de proteção pessoal, que leva a uma taxa altíssima de mortalidade de profissionais de saúde no Brasil, uma das mais altas, acho que é a mais alta do mundo, né? A questão de leitos de UTI e também de muitas mortes domiciliares, é outra coisa. A quantidade de mortes domiciliares por Covid no Brasil é gigantesca. Então, nós estacionamos num patamar muito alto do número de casos e com aberturas econômicas que os estados e as cidades estão fazendo de uma forma muito inadvertida. A gente não sabe exatamente o que vai poder vir desse processo. A gente está estagnado num nível mais ou menos de 1.000 mortes diárias, que daria uma faixa de 365 mil mortes por ano, 370 mil mortes por ano, se a gente continuar nesse patamar. Não se sabe como essa questão vai dar. Então, voltando um pouco à tua questão, que países deram uma boa resposta? Eu acho que essa é uma questão interessante. O interessante é que também foram sistemas que são preponderantemente públicos, por isso que não dá para dizer nenhum outro. Ou seja, a Coreia do Sul é um sistema de seguro público universal de saúde financiado por indivíduos e empresas. Eles têm só 5,6 mortes por milhão. A Coreia do Sul é uma coisa impressionante, comparado com 900 do caso específico da Bélgica ou 800 do caso da Inglaterra. O Uruguai, né, que está aqui do nosso lado, que é um seguro público de saúde financiado por indivíduos, empresas e subsidiado pelo Estado para pobres, tem 9 por milhão. A Nova Zelândia tem 4,5 por milhão, que é um sistema público universal financiado por impostos como o Brasil. A Costa Rica, que tem um sistema de seguro público financiado por indivíduos e empresas, tem 7,4 por milhão. Então, quer dizer, eu acho que, voltando à tua pergunta, né, todos os países estão fazendo e vão fazer esforços futuros, né, de alguma forma, para chegar a uma cobertura universal de saúde, mas não necessariamente através do monopólio público da saúde. Essa é a questão que é importante, né? Seja na organização do sistema, seja no financiamento. Os dados mostram que, na gestão da crise pandêmica também, os sistemas de saúde europeus que descansaram nas costas do Estado tiveram as piores respostas pandêmicas. Mas também, por outro lado, outros sistemas tiveram melhores respostas pandêmicas, como esse caso que a gente colocou, da Coreia do Sul, né? Do caso da Nova Zelândia, né? E se devem buscar outros fatores, do meu ponto de vista, que têm que explicar os resultados alcançados. E estes são certamente em outros fatos que não são relacionados a ser público ou privado, mas no fato da eficiência, na questão dos incentivos,
na questão das punições e bem como na exposição a um certo nível de concorrência e remuneração do sistema associado a resultados. A questão que fica clara para mim, né, que mesmo nos sistemas públicos, quando você tem algum nível de competição, algum nível de remuneração dos profissionais e do estabelecimento de saúde por resultados, isso gera uma eficiência maior, uma capacidade de resposta melhor, né? Bom, ficaria por aqui também. Agora é a vez do Antônio Batista fazer a sua pergunta. Vamos lá, Batista. Tá, ok, Rondino. O André, a pergunta do Januário, de certa maneira, já foi ao encontro de uma preocupação também que eu gostaria de ter perguntado para você, então vou tentar complementar um pouco dentro desse mesmo tema, né? O Januário, aliás, tem a experiência de lutar bravamente aí para racionalizar e melhorar o sistema público de assistência na cidade de São Paulo e se confrontando, inclusive, com uma série de preconceitos que sempre aparecem nessa linha de querer tudo estatal de uma maneira simplista e pura, né? Sem uma análise mais detalhada dessas questões dos incentivos e tudo mais. Com a nossa legislação, que você conhece bem, um dos fenômenos que nós temos assistido entre nós é, por um lado, uma enorme resistência também à utilização de fatores moderadores no sistema assistencial, quer dizer, a garantia do acesso, porém, esse acesso condicionado a determinados fatores moderadores vinculados a nível de renda e a grau de risco e tudo mais, né? Isso é um anátema, isso não se pode falar nisso, que parece que você está tocando num ninho de marimbondos, né? E seria uma maneira de você melhorar muito a questão do financiamento da saúde, né? Aplicando os recursos mais intensamente onde eles são mais necessários, onde há essas carências que você descreveu. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco esse aspecto, né? Porque alguns desses países que têm sistemas públicos também, eles têm, ao mesmo tempo, algum tipo de ponderação no que se refere a fatores moderadores de uso, e nós vivemos um terreno sem fronteiras nesse aspecto, inclusive vai ser motivo de uma outra pergunta que eu vou fazer para você em seguida, mas não quero misturar agora as coisas para facilitar uma compreensão mais clara daquilo que você tem a nos oferecer. Olha, Batista, é uma boa pergunta essa. Quer dizer, eu diria que toda essa questão dos fatores moderadores, toda essa questão específica de como é que você pode ter mecanismos de coparticipação, essas questões foram introduzidas já há muito tempo, né? Desde os anos 60, 70, começaram a serem introduzidas, até mesmo por expoentes que eram da esquerda da economia da saúde, como Brian Abel Smith, pessoas desse tipo, começaram a discutir essa coisa desde os anos 60. Então, se você tem razão, quer dizer, mesmo os sistemas públicos, né, naqueles que você vai em países que você vai encontrar como a França, como a Inglaterra, mesmo Portugal, que é um sistema público universal como o Brasil, de alguma forma, são sistemas que introduzem uma série de fatores moderadores e aí tem uma questão de coparticipação, né? A grande questão de fundo em relação a isso é que isso daí, de alguma forma, não necessariamente pode gerar um incentivo, dependendo de como é que esse fator vai ser utilizado para, de alguma forma, atribuir uma melhoria ao sistema. Muitas vezes, quando ele é um fator moderador para reduzir a demanda, tudo bem. Quando ele passa a ter um valor muito exagerado e a demanda escasseia, ele passa a ser um elemento de financiamento. Então, esse é um dos grandes problemas, um dos grandes dilemas que você tem. Até que ponto você está usando isso para financiar o sistema e até que ponto você está usando isso para moderar a demanda. É o que nós vemos, e esse é o grande problema que eu acho que os países europeus passaram durante muito tempo,
é que a demanda vem crescendo a cada dia por conta da questão do crescimento das doenças crônicas, do envelhecimento da população, e você não pode parar esse processo. O que você pode fazer é usar um pouco mais de promoção, prevenção, fazer com que as pessoas tenham uma vida mais ativa, corresponsabilizar a pessoa do ponto de vista da sua saúde. Essas coisas têm acontecido, né? Mas o que eu gostaria de fazer, talvez uma análise um pouco mais, desculpa, é uma análise pormenorizada de algumas questões que aconteceram nessa crise também, né? E aí eu pegaria mais o ponto de vista do financiamento, tomando como sistemas a Itália e a Inglaterra, que foram dois sistemas públicos universalistas mesmo, né, públicos como o Brasil, e que tiveram vários problemas, né, na área de má comunicação social, na área de atrasos nas medidas de proteção e isolamento social, e isso basicamente pelo ímpeto dos governos, né, em responder às pressões econômicas, no caso do norte da Itália, no empresariado, e, em um certo sentido, o fato de você ser um sistema público, você não pode, de alguma forma, ter uma ação independente. Você tem que dizer aquilo que o teu prefeito está dizendo, que o teu governador está dizendo para fazer, e assim por diante, né? Então, na verdade, para não fechar a economia, quer dizer, que foi o que aconteceu especificamente no caso da Itália, estou me lembrando do lado da Lombardia, né? Houve uma lenta resposta do sistema de fazer investimentos necessários, né? Pela morosidade também em manter essa questão. Mas isso tem a ver também com processos históricos que são importantes, né? Nos últimos 10, 15 anos, né, esses públicos de saúde, eles têm passado por um problema na morosidade de aprovação de verbas públicas adicionais do orçamento, morosidade das licitações, inércia na gestão de unidades públicas e uma série de processos que levaram o sistema a também perder um pouco sua dinâmica e sua eficiência, mesmo que você tivesse os incentivos ao financiamento. No caso do Reino Unido, por exemplo, o que é muito engraçado, o Reino Unido é praticamente uma religião, né? Na Inglaterra, assim como é o Brasil, né? Você fala no SUS, né? A ideia toda do ideário que está por trás do SUS é como se fosse uma religião, você não pode criticar Deus, né? É um pouco assim, se você faz crítica a Deus, você passa a ser um pecador, né? Então, é um pouco esse tipo de ideia que a gente tem em relação à questão do SUS, né? Então, ninguém se atreve, no caso da Inglaterra, a apontar críticas na gestão ou condução, né, do NHS, porque costumava ser excomungado. Os casos de corrupção sempre aparecessem e eles eram relegados, de alguma forma, também para os que defendem o sistema como um problema menor, inerente à gestão do sistema e assim por diante. Esse tipo das coisas que acontecem, né? Então, a verdade, se você observa as pessoas que fazem mais críticas em relação a isso, né, o NHS ele não estava suficientemente preparado para a gestão da crise pandêmica. Isso foi agravado pela austeridade fiscal da gestão do gasto público depois da crise de 2008, da crise financeira de 2008. Então, nos últimos 10, 12 anos, não teve investimentos necessários, né, no sistema de saúde inglês para que ele pudesse se modernizar até mesmo no nível da capacidade de gestão. Muitos se queixam que o sistema público de saúde, também, no caso da Inglaterra, era subfinanciado. Também é o mesmo tipo de crítica que você faz ao SUS, né? E comparando com os sistemas que têm a própria administração de seus fundos, né? E isso é a verdade, você compara com o sistema alemão, que tem uma seguridade social, com a Holanda, com a Dinamarca, nesses casos não existe problema de subfinanciamento, dado que esse sistema tem sua arrecadação própria, mais liberdade para redirecionar seus gastos e prioridade de investimentos. Então, eles podem contratar e demitir necessário, não precisam de verba pública para contratar. Ou seja, tudo isso cria uma diferença enorme, né, no caso de você vai gerir. É um pouco, o Januário sabe disso melhor do que eu, quando ele tinha o caso das OS e das PPPs, onde você pode mais ou menos fazer a mesma coisa, né? Então, esse é um grande problema que você tem, basicamente, na gestão de sistemas como o NHS nesse processo. Por esse motivo, sistemas que têm uma saúde universal financiada por impostos, em geral, eles passam a ter piores indicadores relacionados à taxa de mortalidade, até por doenças crônicas, como câncer cardiovascular. A gente pode comparar, no caso dos países europeus, do que sistemas que, mesmo sendo públicos universais, são descentralizados, financiados por empresas e indivíduos com subsídio público necessário, mas com liberdade de gestão dos seus recursos. No caso do NHS, faltou orçamento para uma testagem em massa, no caso específico do Covid agora, e a identificação de casos, o que levou a uma demanda sobredimensionada de casos na utilização dos hospitais.
levou também à contaminação de profissionais de saúde que não contavam com equipamentos de proteção, quer dizer, como no Brasil também. Eles disseram que o número de pessoas que pediram licença médica, no caso do NHS agora, durante essa crise, chegou a 25% dos médicos e enfermeiros. É uma porcentagem muito alta, né? E tiveram que tirar licença por estarem contaminados ou por terem sido internados mesmo, né? Isso levou à falta de staff no atendimento de casos graves durante a crise pandêmica, no caso do NHS. Não sei se respondi a tua pergunta, mas era mais ou menos por aí. Eu acho que sim, André. É mais ou menos esse tipo de análise, ponderando os diversos fatores e a confluência de diversas facetas do problema, que eu acho que é o construtivo na história. Você lembrou bem a questão do trabalho do Januário, por exemplo, com as organizações sociais. Eu acompanhei isso por outro lugar, vamos dizer, de outra área, né? Pude acompanhar isso acontecendo e realmente os obstáculos que se colocavam eram muito grandes, né? E o fator moderador, talvez, que faltou, que é de caráter de racionalização, vamos dizer assim, para há esse risco que você apontou de qualquer coisa pode ser bem ou mal utilizada. Você pode utilizar de uma forma equivocada fatores moderadores, transformar em obstáculos, né? Mas um deles também que merece ser lembrado é a questão da porta de entrada através do generalista, né? Que nunca foi estruturado adequadamente entre nós. Eu acho que há tentativas, deve ter melhorado. Eu estou um pouco afastado da linha de frente já há algum tempo, então pode ter melhorado. O Januário pode falar melhor do que eu. Mas é uma das coisas que dá racionalidade ao sistema sem criar necessariamente impedimento ao acesso, que acho que é importante, como você destacou. Não, você tem razão. Eu acho que uma das coisas que foi boa do sistema de saúde inglês foi uma reforma que foi feita na época da Margaret Thatcher, onde ela transformou o sistema criando aquilo que ele chamava não do General Practitioner, né, do médico de atenção primária simples, mas do chamado GP Fund Holder, né, que era o General Practitioner, que ele deixava de receber somente uma captação, né, mas ele utilizava essa captação como uma espécie de um orçamento global que incluía de você mandar o paciente para o hospital. Antes que já existia, era uma utilização muito grande, quer dizer, você dava para atenção primária, ele recebia uma captação pequena por aquilo, ele remetia o cara para o hospital na mesma hora. E o fund holder não. O fund holder ele diz assim, se eu estou remetendo para o hospital, eu vou ter que pagar o hospital. Então eu vou tentar fazer o máximo possível aqui para minimizar meu pagamento pelo hospital. Então, com isso, ele tentava dar uma atenção um pouco maior nesse processo. Mas também, quer dizer, começaram a ocorrer muitos casos, né? E esse foi um dos problemas, porque os hospitais na Inglaterra, nessa época, continuavam sendo hospitais públicos, né? Então, os hospitais públicos também não tinham muita eficiência na resolução dos casos, começavam a ter um custo por internações prolongadas, uma série de coisas, que deixavam o GP Fund Holder um pouco desfinanciado. O que aconteceu num terceiro momento foi quando as empresas de consultoria internacional começaram a privatizar os hospitais públicos ingleses e transformá-los em PPPs. E aí sim a coisa teve um outro tipo de racionalidade, né, nesse processo. Mas isso são todos processos que aconteceram na década passada, né? Ou seja, a gente pode dizer que de 2008 para cá o sistema ficou um pouco engessado. Eu acho que essa baixa capacidade de resposta do sistema inglês ele tem um pouco a ver com isso que aconteceu nesses últimos 12 anos, né? Apesar dessas inovações que foram feitas nessa época, como você colocou, de utilizar a atenção primária. No caso do Brasil, acho que aí nesse caso o Januário conhece, pode falar melhor do que eu, mas existiram muitas iniciativas de você criar. A questão da saúde da família foi um processo muito importante, né? Mas foi muito difícil fazer com que ela fosse implementada. Eu me lembro que no caso de São Paulo, acho que o Januário pode falar melhor do que eu, né? Você teve o processo das AMAs, né? E tudo, que foi de alguma forma a criação de um buffer para atendimento mais ligado ao paciente. E no caso do Rio de Janeiro, isso foi um projeto que eu até financiei na época que eu ainda estava no Banco Mundial, né?
nós passamos, o Rio de Janeiro tinha só 5% de cobertura de saúde da família. Com a criação das clínicas da família, que eram geridas por OS naquela época, a gente chegou a 35%. Não é muito, de qualquer forma, mas foi uma expansão considerável. E foi uma expansão de uma parcela da população, que era a parcela que mais precisava. Porque o restante da população, você tinha uma cobertura, pelo menos 50%, 60% da população do Rio, com plano de saúde. Então, isso daí, de alguma forma, compensou esse processo. Januário, você. Essa questão da atenção primária, né, eu queria retomar e aproveitar de novo essa discussão do público-privado. Essa questão da atenção primária que o Batista ressaltou, ela é tão visível hoje que no Brasil, você sabe que nós temos aqui um sistema duplo, né? O nosso sistema de saúde suplementar, apesar de atender relativamente uma parcela pequena da população, é 1/4 da população, ele tem um orçamento anual pela receita dele que equivale a 70% do orçamento nacional do SUS, somando União, Estados e municípios. Então, ele tem uma pujança muito forte e se há algum setor que sofre excesso de utilização, é o setor privado, mais do que o setor público, porque tem mais capacidade, tem mais disponibilidade. Então, hoje, até para sobreviver, privado começa a avançar muito rapidamente em mecanismos típicos da atenção primária, que não são apenas colocar à disposição uma consulta clínica, né, e uma visitação. É todo um envolvimento, tem a ver com gerenciamento de crônicos, tem a ver com gerenciamento de populações de uma forma mais ampla. E, como eu tenho aprendido ao longo dos anos, a minha esperança nos próximos anos é que essa entrada do setor privado na questão da atenção primária, por absoluta necessidade, não é pelos belos olhos de ninguém, é para manter a sustentabilidade econômica do modelo, provavelmente vai nos fazer avançar no setor público, na atenção primária, porque ela é o princípio do SUS, né? A porta de entrada até legal, né, jurídica do SUS é a atenção primária ou a urgência e emergência. E nós, como o Batista frisou, não conseguimos organizar nacionalmente um modelo em relação a isso. Você citou essa questão do SUS público, né? Eu sempre abri, eu falo que a gente evoluiu muito desde a Constituição de 88, né, em todos os aspectos. E aí, porque a pergunta que eu ia te fazer estava nesse contexto, André. Nós tivemos aqui no Brasil a necessidade de correr atrás do prejuízo, literalmente, para tentar dar conta do atendimento. Só aqui na cidade de São Paulo foram abertos centenas de leitos de UTI num espaço de uma semana, um mês, 2 meses. Muita gente se impressionou com aquele hospital construído em 10 dias pelos chineses. Nós fizemos várias vezes isso aqui, não como estruturas permanentes, mas como estruturas provisórias. O setor privado, além disso, colocou rapidamente 2.500 leitos novos à disposição do SUS, ou seja, basicamente o incremento hospitalar que nós tivemos se deu com a público-privado. Você tem alguma esperança que isso quebre um pouco os preconceitos no pós-pandemia para a gente reorganizar o sistema, ou ficaremos no mesmo tamanho? A tua visão é mais otimista ou é uma visão mais realista, para não dizer pessimista? Olha, eu acho que a minha visão, né, ou seja, ela é sempre um pouquinho mais pessimista, eu diria assim, né? Mas, de alguma forma, eu espero que a gente tenha pessoas como você, ou que já foram gerentes, que possam voltar a determinadas posições, para que a gente possa voltar a ter algum tipo de otimismo na ação, né? Eu acho que o importante é isso, a questão do otimismo na ação e o pessimismo na análise, né? Eu acho que as lições da pandemia mostram, né, é que o SUS tem que ter maior flexibilidade em sua gestão. E isso daí ficou muito claro. Ele tem que buscar uma gestão por resultados, tem que associar a remuneração, né, ou financiamento de suas atividades aos êxitos que conseguir lograr, indicadores concretos que permitam medir, né, adequadamente sua performance. Enfim, o SUS tem que ser reinventado nesse ponto de vista. E existem várias experiências bem-sucedidas, como essas que você liderou em São Paulo. Você foi um dos que ajudou quando foi secretário de saúde do município, né? Na questão das privatizações, né? E, quer dizer, privatização não, que eu digo, da parceria público-privada e das OS, né?
E isso daí foi bastante importante. Esse é o tipo de modelo que eu acho que, apesar de todas as evidências de ele ter dado certo, ainda existe muito preconceito no Brasil inteiro de você generalizar. Tanto que ele não vai além de determinar poucos estados que estão adotando, né? De alguma forma, né, eu estou acompanhando um pouco esses temas, no caso do Brasil, de longe. É muito difícil estar aqui nos Estados Unidos e ter a vivência cotidiana que vocês têm de como é que as relações estão mudando dentro da pandemia. Mas eu vejo que alguns hospitais de campanha, que gerenciados pelo setor privado, foram exemplos claros de eficiência na gestão pandêmica, e seus protocolos, suas linhas de cuidado, guias clínicas, parecem ter ajudado os hospitais públicos que se encontravam perdidos, né? E buscavam uma luz para dar condução das atividades que tinham que avançar. Isso é o que eu notei, né? Na verdade, onde houve criatividade na gestão pandêmica, do ponto de vista de protocolos e linhas de cuidado, foram nos hospitais de campanha. Dali você tirou o que tinha que fazer para os outros hospitais, alguns hospitais começaram a copiar, né? No entanto, problemas de recursos, né, a questão de deficiências e morosidades nos processos decisórios, os temas de corrupção nas licitações, em alguns casos, têm impedido melhores resultados em muitos outros estados. A gente não pode dizer que essa coisa é generalizada. Então, eu concordo com você, né, e eu espero que, passada a crise pandêmica, ou mesmo ainda a sua vigência, caso essa demore mais do que esperado, né, se possa redesenhar o SUS através de parcerias público-privadas e de um modelo que premie o mérito, né, que alcance os resultados e esteja centrado no paciente com uma boa base calcada na saúde populacional. Quer dizer, se a gente vê esses três modelos, a questão da eficiência, a questão da centralidade do paciente e a saúde populacional, são os três princípios que a gente está trabalhando hoje com a ideia de valor em saúde, né? E nós temos discutido isso muito no Brasil. Em 2018, eu participei da criação, fui um dos criadores e hoje em dia sou membro do conselho, de um instituto que chama IBRAVES, que é o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, né? Os quais vocês todos são convidados a participar, né? Mas a ideia do IBRAVES é justamente essa, você criar, quer dizer, um determinado tipo de gestão de saúde que vá justamente além desse tipo de questão, da questão clássica, da saúde clássica, e permite avançar dentro desses parâmetros específicos de eficiência, de centralidade do paciente e a utilização da saúde populacional como forma de controle, né, para que você possa ter menores taxas de morbidade, inclusive associadas às doenças crônicas, que vão crescer muito nos próximos 30 anos com o envelhecimento da população brasileira. Perfeito. Batista? Eu vou complementar com uma pergunta, mas só queria fazer um rápido comentário antes a respeito daquele aspecto que eu disse que não existe plano tão bom que não possa ser mal implementado, né? Então, enquanto o Januário aqui em São Paulo trabalhou basicamente com instituições tradicionais da área de saúde, portanto, que tinham uma solidez histórica até de comportamento e de competência nessa área, em alguns lugares o mesmo modelo das organizações sociais deu abrigo a aventureiros, né? Aí não é o problema do modelo, é o problema de que você utiliza o modelo, né? Claro. Você pode pilotar bem ou pilotar mal a mesma ideia, né? Esse é o comentário. A minha pergunta, acho que não poderia faltar, né, André? É a respeito de um problema que afeta, segundo todas as reclamações que se escuta, tanto no âmbito público como privado, tanto no SUS como nos planos de saúde, a sustentabilidade e a viabilidade econômica, né, causam um impacto meio aleatório, muito temido, é a judicialização, né? A nossa legislação parece que abriga qualquer tipo de alegação possível e imaginável, né? Ela é respaldada e aceita no âmbito do judiciário com coisas, às vezes, que, claro, que quando você procura a crítica, você procura os exemplos mais ridículos, né, e tal, mas de um modo geral, isso tem um impacto financeiro importante, né, no SUS, inclusive, né? Onde sempre tem um argumento a respeito. Não sei se você acompanha essa questão da judicialização no Brasil. Eu sei que você acompanha quase tudo no Brasil, apesar de trabalhar num tabuleiro mundial, né, pelas funções que você tem exercido, mas você está sempre informado de detalhes aqui do nosso país, né?
Isso é uma das coisas que é muito temida no âmbito da sustentabilidade, né? Da justificativa para uma série de reclamações, tanto dos gestores públicos como dos planos de saúde também, né? Que as sentenças são as mais estapafúrdias, né? Eu costumo brincar, dizer que, de um modo geral, o juiz não estudou matemática, né? Então, eles acham que tudo cabe nos números, né? Não, é claro que estou sendo injusto, né? Tem muita gente na área jurídica que conhece muito de matemática, mas é apenas uma brincadeira, né? E você tem exemplos, para dar um exemplo atual, né? De uma interferência assim que eu acho um pouco descabida, né? Nós tivemos então, agora essa polêmica por conta da hidroxicloroquina, né? Mas nós já tivemos uma polêmica anterior a respeito da fosfoetanolamina, né? Que era um medicamento muito menos testado do que a hidroxicloroquina, né? A hidroxicloroquina, a gente sabe que está sendo usada há 60 anos e tal, aquela coisa toda sem grandes percalços, né? Ou sem grandes problemas. Se ela funciona ou não para o Covid é outra conversa, né? Eu sou bastante nesse aspecto. Mas esse outro medicamento nem testado havia sido, né? Entretanto, houve sentenças assim obrigando a fornecer coisas desse tipo. Isso é uma forma de interferência complicada, tanto tecnicamente como economicamente, né? O que você diz, André? O que você tem acompanhado disso? Olha, outro negócio. Eu tenho acompanhado ao longo da minha vida lá no Banco Mundial, né? No BID não existia ainda muito a questão da judicialização, mas no Banco Mundial a questão da judicialização começou a aparecer em vários lugares da América Latina, e o maior programa de judicialização que teve foi o que existiu na Colômbia, né? Porque na Colômbia tinha uma razão de ser, de alguma forma, né? Porque quando você fez a Lei 100, em 1992, na Colômbia, a ideia é você criou dois sistemas, um sistema suplementar, quer dizer, um sistema contributivo e um sistema subsidiado, né? Que era para os mais pobres. E os pacotes eram diferentes. Os pacotes, eles tinham uma lista, né, positiva de procedimentos que era um, para outro eram diferentes. Mas a ideia é que isso daí se unificasse progressivamente até ser uma lista só em 2005, uma coisa desse tipo. E isso nunca aconteceu. Então, você chegou a ter um momento em que 25% da população com um processo de judicialização que eles chamavam de tutela na Colômbia. Então, nesse momento, né, eu fiz um projeto junto com a Suprema Corte lá da Colômbia, pelo banco, e foi uma coisa bem interessante, onde nós, de alguma forma, começamos a intervir na estratégia de negociação a ver o que você poderia colocar, né? E primeiro criar uma estratégia de transição sobre a questão de como é que você ia colocar, mas porque também quer dizer, no interior desse processo, muitos procedimentos que não estavam em nenhuma das duas listas começaram a ser colocados, né? Então as pessoas começaram a pedir tudo. Então o outro processo que eu fiz foi com base no NICE da Inglaterra, né? Que é um centro de seleção e de análise de custo-efetividade e tecnologia. Nós criamos um instituto na Colômbia, que foi o Instituto Nacional de Tecnologia de Saúde, o INTS. E o INTS ele começou, na verdade, aí a fazer uma análise, né, criteriosa, convocando a universidade. Você tinha centros que foram criados na universidade com base na metodologia do NICE que nós ensinamos lá, fizemos vários cursos, trouxemos a Calypso Chakdu, lá da Inglaterra, para dar os cursos e tudo. Então, foi uma coisa muito interessante isso daí nessa época, né? E com isso a gente conseguiu, de alguma forma, não digo reduzir, você continua tendo telas na Colômbia, mas hoje em dia ela está em torno de 10%. Vai continuar existindo durante muito tempo. Ele não acaba, mas pelo menos minimiza, né? No caso do Brasil, quer dizer, eu vejo, quer dizer, que é um pouquinho diferente o processo, mas para mim o problema está em rever o conceito de integralidade do SUS. Quer dizer, um dos grandes problemas que a gente tem na Constituição de 88 foi essa ideia de você ter um conceito aberto de integralidade que faz com que qualquer juiz que seja neófito na área de saúde interprete que tudo é permitido, né?
basicamente, essa é um pouco da linha que muitos juízes têm utilizado, né? Então, isso se cria um processo no qual a justiça tem sempre reticência às demandas, né, que não estão sendo tecnicamente, clinicamente ou financeiramente alinhadas com as necessidades do SUS ou da saúde suplementar. Então, não se pode negar que não pode negar, né, nem evitar que existem interesses econômicos, né, daqueles que produzem inovações na produção de diagnósticos, equipamentos, medicamentos e terapias em saúde. E esses interesses, além de válidos e legítimos, né, eles têm levado também o setor saúde a um incomparável progresso na maioria das condições de vida da população nos últimos 150 anos. A gente não pode negar isso. Então, alguma coisa em termos de novas tecnologias você tem que incluir, né, nesse processo. No entanto, como a inovação gera recursos econômicos, muitas vezes aquém daquilo que se pode colocar, nós temos que disciplinar, através de processos de validação e normatização pública, a difusão e comercialização, para que essas se baseiem em princípios éticos que garantem a eficiência, a eficácia, a efetividade e seu uso em benefício da população, né? Eu acho que, nesse ponto de vista, o que foi feito com o que o Brasil fez nos anos 90, quando começou, de alguma forma, a produzir os medicamentos de AIDS, sem que você tivesse o licenciamento das patentes internas do Brasil, ainda, dos medicamentos, e isso criou uma cadeia que vários países começaram a fazer depois, foi um processo muito importante, porque baixou o custo e deu acesso a uma quantidade enorme da população a um medicamento que estava numa situação bastante complexa, né? Então, nesse sentido, é necessário estabelecer meios para que os protocolos aceitos, né, como custos efetivos, através de listas positivas, sejam normatizados e licenciados por instituições acreditadas, sejam elas instituições públicas ou privadas, mas que sejam independentes também, né? A incorporação desses novos procedimentos e tecnologias no sistema de saúde tem que se basear em critérios de necessidade, oportunidade, razoabilidade, conveniência e essencialidade para a garantia da saúde em seus aspectos coletivos e individuais. Só para dar um exemplo, um novo medicamento ele só deve ser licenciado quando a sua eficácia, a sua segurança são comprovadas por meio de apresentação pelo fabricante dos resultados dos ensaios clínicos realizados, né? Isso visa garantir que os medicamentos disponíveis e licenciados pelo poder público sejam capazes de fazer com que se proponham determinados tipos de ações que não vão causar danos ao paciente. Mas, por outro lado também, né, a gente tem que levar em consideração que existe determinadas questões que é aquilo que a gente pode chamar da reserva do possível, né? Não sei a conhecer esse tipo de coisa, mas no caso específico da Alemanha, a Alemanha ela fez sempre uma comparação entre o que é o direito individual e o direito coletivo, né? E no caso específico do direito coletivo, né, ela diz que quando os recursos públicos, né, não são suficientes para financiar alguma coisa que uma pessoa individualmente está pedindo como direito, o que vale é o recurso que vai beneficiar a maioria. Então, você tem aquele negócio, você tem um recurso que vai salvar a vida de uma pessoa de um medicamento que não está legalizado ainda. Mas, em compensação, para você legalizar aquilo, você tem que tirar recursos que vão salvar a vida de dezenas de pessoas de coisas que já estão no mercado. E isso é o que está acontecendo. Eu me lembro que, no caso do Brasil, uma das coisas que mais me chocou foi quando um prefeito lá do Nordeste chegou e disse assim, olha, eu vou ter que acabar com a reidratação oral e vou levar mais ou menos umas 20 crianças do meu município por ano a morrer se eu tiver que pagar esse medicamento para que essa pessoa está me pedindo para pagar e a justiça está me obrigando. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa, quer dizer, essa questão de que você ter, por exemplo, uma reserva do possível, alguma coisa onde o interesse coletivo, de alguma forma, se sobreponha ao interesse individual, é o que tem que se ter discutido no Brasil. Então, eu diria que esse problema está ligado a duas coisas, do meu ponto de vista. A primeira é o fato de você ter que rever realmente o princípio da integralidade ou regulamentar o que é o princípio da integralidade do SUS. Essa é uma questão que a Constituição jogou uma moeda no ar que até hoje não caiu, né? E a segunda coisa é essa de que você tem que saber exatamente quais são, por leis de necessidades econômicas, quando o direito individual está prejudicando o direito coletivo. Doutor André Médici, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria abrir um espaço para o seu recado final, se quiser acrescentar algo mais. Olha,
Eu diria basicamente, né, que uma das questões que mais me preocupa nessa questão específica da crise pandêmica, né, é o problema da equidade, né, porque se a gente observa, a pandemia ela vai afetar as pessoas de uma forma muito diferenciada, né? Quando a gente vê, por exemplo, pessoas que vivem em condições subnormais, em favelas, esse negócio todo, essas são as pessoas que não têm condições de fazer um distanciamento social, que não têm condições de parar de trabalhar porque os benefícios não chegam a ela, mesmo a ajuda que o governo está dando de R$ 600 nos próximos meses, muitas vezes não chega por causa das dificuldades de cadastramento dessas pessoas. Essas pessoas elas não têm necessariamente as condições, né, educacionais, às vezes, para entender quais são as medidas que ela tem que tomar. Então, a pandemia ela está criando um espaço de desigualdade que vai aumentar muito, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista da mortalidade. Então, eu acho que é uma das questões que a gente vai ter que começar a tomar um cuidado muito maior. Como é que, dentro dessa questão da pandemia, você pode utilizar o recurso público, um recurso escasso, para poder fazer com que essas populações não sejam desproporcionalmente afetadas, como elas estão sendo desproporcionalmente afetadas hoje, né? É um dos problemas que realmente me preocupa mais dentro desse processo e eu acho que é uma questão que a gente tem que discutir, por mais que se tenha movimentos, né, associações de moradores e grupos desse tipo, quando a gente vê a frieza dos dados, né, por nível de renda, já tem alguns dados de mortalidade e de incidência por nível de renda no Brasil, os dados são gritantes, são coisas assim que me chocam profundamente, né, porque é uma questão que está dentro de uma coisa que deveria ser o papel do Estado, atender desigualmente aos desiguais, e, na verdade, ele atua quase que no sentido oposto nesse tipo de processo. Então, são coisas que a gente tem que começar a trabalhar um pouco mais. Perfeito. Doutor André, muito obrigado mais uma vez pela generosidade da sua participação aqui conosco, tomando seu tempo aí em Washington. Obrigado, Antônio Batista. Obrigado, o Januário, mais uma vez, pela participação de todos e agradeço especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado a todos. Até o próximo Diálogo no Espaço Democrático. Perfeito. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.